Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou o professor Douglas e como aconteceu no primeiro bimestre, no PET de volume 1, eu vou estar aqui para auxiliar, para ajudar vocês na leitura e na compreensão das atividades propostas aqui no PET, tá? Dessa vez, o PET do segundo bimestre de volume 2. Então, vamos lá? Bom, a disciplina da qual eu vou auxiliar vocês, né, nesse bimestre, será mais uma vez a disciplina de ensino religioso, referente ao sétimo ano, claro. Então, esse PET é o PET de volume 2 do ano de 2021, tá? Então, vamos lá, para a nossa semana 1. Qual será o nosso objetivo dessa primeira semana? Vai ser conceituar e exemplificar o que é valor, moral e ética. O tema da nossa primeira semana, valor, moral e ética. Então vamos lá. Bom, gente, para a gente começar, o PET apresenta aqui os conceitos e depois a gente vai refletir sobre a parte prática, que é muito mais fácil de entender. Então vamos lá, prestar bastante atenção, uma breve apresentação do que é valor, moral e ética. Os conceitos de moral, valor e ética são interligados. Eles colaboram para a busca pessoal e coletiva pelo bem, para a felicidade e a boa convivência em sociedade. São exemplos de valores, a justiça, a honradez, o respeito, a integridade, a generosidade e muitos outros. Os valores de uma pessoa servem como base para que ela avalie situações ou suas próprias ações como certas ou erradas. A ética é uma reflexão crítica sobre o que a moral entende como certo ou errado. Por isso, ela pretende ser universal. Ela também pode se referir a princípios que orientam um conjunto de normas seguidas por um grupo de pessoas, a moral. E a ética pode e deve questionar a moral. A moral, então, gente, é um conjunto de normas, de regras, que determinado grupo considera importante para a vida em sociedade. Ela varia conforme a cultura, o lugar, o povo e a religião. Geralmente, as normas morais podem virar leis. Então, a gente tem um pequeno esquema aqui ó, no PET. Bom, moral é a avaliação de nosso comportamento como certo ou errado. Então, isso é moral. Valor é algo a que se dá importância e que pode ser princípio que nos orienta na busca do bem. A ética, ela reflete sobre a moral e busca entender por que se deve agir de uma forma ou de outra. Correto? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ler, reler todo esse texto aqui, tá bom? E para quem quer saber mais, olha lá, nós temos um link do YouTube, né? Vocês podem acessar e saber um pouco mais sobre esses conceitos. Então, vamos para a nossa atividade da primeira semana. A número 1. Leia com atenção a tirinha a seguir e responda as perguntas. Nós temos aqui uma tirinha da turma da Mônica, certo? Que fala sobre ética. Vocês vão ler com muita atenção, tá bom? Como sempre falo, vocês podem ler quantas vezes quiser, mas vamos lá, fazer uma pequena leitura. Os personagens Cascão e Mônica. Cascão, oi Mônica, espera um pouco. Você deixou cair esse dinheiro do bolso lá atrás. Nossa, eu nem tinha visto. Obrigada, Cascão. Imagina, ética é muito importante. Eu não desobedeço aos meus valores morais. Bom, essa é a tirinha da turma da Mônica.
Primeira questão, letra A. Explique com suas palavras por que a atitude do Cascão pode ser considerada correta do ponto de vista ético e moral. Então, vocês vão pensar sobre essa questão e escrever aqui. Letra B. Cite 3 exemplos de valores que poderiam ter motivado Cascão a tomar a atitude correta. Então, aqui nós vamos citar 3 exemplos de valores que motivaram o Cascão a tomar essa atitude correta. Certo? Letra C. Nessa história, Cascão toma a atitude correta ao encontrar o dinheiro que a Mônica perdeu. Mesmo sabendo qual seria a atitude correta, muitas pessoas não fariam igual. Por que você acha que isso acontece? Mais uma questão para a gente refletir aí, ó. Por que você acha que isso não acontece? Então, vamos pensar e depois escrever aqui. Atividade número 2. Veja a manchete a seguir. Maluquices, né? Joca, do jornal, de 5 de agosto de 2019. Tartaruga é advertida por atrapalhar o trânsito nos Estados Unidos. Então, essa é a matéria. Como vimos, a ética e a moral nos ajudam a avaliar se nosso comportamento é certo ou errado. Atrapalhar o trânsito é uma coisa errada, que pode se tornar perigosa, pode causar acidentes e machucar muitas pessoas. Porém, para que alguém possa agir de acordo com a moral, é necessário que a pessoa seja capaz de relacionar e distinguir entre o certo e o errado, que tenha consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. A partir dessa reflexão, responda as perguntas a seguir. Então, mais uma vez, lembro e relembro. Podem voltar e ler quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Letra A. Aqui, o que nós vamos fazer? Circule os valores que podem levar uma pessoa a respeitar as leis de trânsito e, assim, evitar acidentes. Então, aqui nós temos alguns valores. Nós vamos circular aqueles valores que ajudam a pessoa a respeitar as leis de trânsito, tá? Para assim evitar acidentes. Fácil, né? Então, vocês vão ler e circular os valores corretos. Letra B. Além das leis de trânsito, você conhece outras normas sociais que devem ser respeitadas para o bem de todos? Cite 3 exemplos. Então, nós vamos pensar aí. Além das leis de trânsito que já existem, que a gente conhece, a gente pode citar outras normas sociais que devem ser respeitadas para o bem de todos? Então, vocês vão pensar e colocar essas outras 3, tá bom? Esses outros 3 exemplos. Atividade número 3. Veja com atenção a manchete a seguir. Com o avanço da Covid-19, governo de Minas Gerais decreta lockdown em 60 cidades do estado. Tem um textinho de rodapé aqui, ó. Governador Romeu Zema anunciou a chamada a onda roxa. Faseamento, mais grave do plano de retomada econômica para restringir a circulação de pessoas. A reportagem é de Ana Letícia Leão, tá bom? Então, vamos ler. Atualmente, vivemos uma pandemia de Covid-19. Para nos preservarmos e evitar que a doença se espalhe ainda mais, precisamos adotar medidas de segurança, como, por exemplo, o uso correto de máscara, a limpeza das mãos com álcool 70 e o distanciamento social. Também devemos obedecer
quando for decretado o lockdown ou medidas de isolamento em nossa cidade. Explique a seguir por que obedecer a essas normas de segurança pode ser considerado uma atitude moral e quais valores podem nos motivar a fazer isso. Outra questão para se pensar, né? Então, vocês vão explicar aqui, tá? Por que, né, obedecer a essas normas? Lembra lá da ética, moral, né? Que pode ser considerados uma atitude de moral, como dito aqui, tá bom? Então, vocês vão escrever aqui nesse espaço. Bom, nossa primeira semana são essas atividades. Encontro vocês, então, na próxima semana, na semana 2, tá bom? Mais uma vez, bons estudos.